Uau! Agora eu estou ao vivo. Escolhi um filtro para mim bem natural, porque, né? Eu não sou obrigada a ficar sem filtro. E vamos esperar os nossos transcriativos entrarem, conectarem. Tauã. Hoje a gente tinha que colocar o tema, né, da live aqui. Como é que eu faço isso? Escrever o tema. E... Ai, que legal tá aqui, que legal tá aqui. Bom, boa noite. Eu estava começando a minha apresentação e aí já entra essa alegoria toda. Axé, namastê, mano. Namastê! Eu queria colocar o tema de espiritualidade de Borogodó aqui, mas eu não sei fazer isso. Você sabe? Olha só, então, isso é feito antes da gente começar, mas Já agora você foi. pode escrever um comentário aí no lugarzinho de comentar e pode Tá, fixar o comentário, aí as pessoas vão saber do que se trata. tá. Eu vou colocar. Então, hoje, Boa noite, pessoal que está espiritualidade chegando! Borogodó. Olá, boa noite a todos, namastê! Ia publicar. Aí eu, como é que eu fixo? Aí você tem que clicar em cima dele e, tipo, vai aparecer fixar comentário. Fixar comentário. Ia. Aí, ó, pronto. Tá fixado. Agora aceita e vai, né? Aceita e vai. Tá Peraí, aí. peraí. Tá fixado ainda? Não, sumiu. Que Fixou, burra, dá mas zero sumiu. pra ela. Não, aqui, peraí. Fixar comentário. Entendeu? Deu. Deu, meu, Saulo, que legal, nós dois aqui, assim, nessa pausa luminosa. Primeiro eu vou dar boa noite, né? Hoje a gente está comandando essa nave espacial aqui, que eu acho que é de a Transcriativa para mim, e tem por mim, que é uma outra civilização, com uma linguagem super própria, assim, e que a gente vai conectando. Penso que os diferentes se aproximam e os iguais se afastam, né? Aqui ou não na Transcriativa, mas no mundo novo, a partir dessa vibração mesmo de se segurar mentalmente naquilo que, né, nasceu com você, independente do que a gente tem. Diz muito também dessa saída da era de Virgem, Peixes, para a era de Aquário, que é uma era intelectual, né? Aquário super visionário, e a nossa lua. Você viu que eu dei um boletim astrológico hoje para a nossa lua? Eu vi. Tá É que eu cheio dos penso borogodó. eu penso que a gente conta um conto de fada pra gente. E começa por aí, o teu borogodó, a tua espiritualidade. Então, é só uma conversa despretensiosa, empírica, assim, né? Eu também costumo sempre dizer de não acredita em nada do que eu falo, mas leve em consideração e se fizer sentido quando passar pela gente, integra um outro ponto de vista, olha por uma outra maneira, né? Eu acho que feiticeira, feiticeiro, bruxa, bruxo é todo aquele que sabe de si, que sabe aquilo que é a tua medicina. Então, sim, sou uma bruxa organizada na Transcriativa, porque sou insuportavelmente virginiana, mas estou numa desconstrução também, e acessando, né, integrando, e uma feiticeira transcriativa, porque é o jeito, né, que a gente vê a vida, é o jeito que a gente nomeia o mundo e reage, né, ação e reação, reage às coisas do mundo. Então, Carlinha, eu já tive por aqui outras vezes, mas com a consciência de agora é sempre a primeira vez, e estou emocionada assim com você, vou passar a palavra para você, e para você falar o que se requer no momento, o que você for afim, assim é, assim será. Gratidão, pessoal querido. Gratidão, Maniva, Carlinha. Gratidão, Nath, Alex. Todo mundo, né? Todo mundo lindo.
O pessoal da Sanga também que está presente aqui. Eu já vi um monte de rostinho lindo aqui, dando oi, boa noite, pessoal presente. Coisa linda. Ai, que lindo. Então, bom, nós vamos falar de espiritualidade borogodó aqui hoje, né? Então a gente vai falar de tudo que transforma, de tudo o que traz a gente para dentro do nosso propósito, né? Seja o que for, né? Seja o que é, né? Quando a gente realmente se coloca numa posição de estar presente, de simplesmente estar atento, né? E todo esse lance, né, da gente estar... Eu não sei se vocês estão ouvindo o tic-tic junto comigo ou se sou só eu estou me ouvindo, não sei se vocês estão Eu ouvindo. tô, mas eu tô num sossego com você nessa rede balançando que me deixou mais calma que eu já tava. Eu só fui descobrir o que ia ter uma rede no quarto quando eu mudei para Bahia, sabe? Porque para mim isso nunca fez sentido. Mas quando eu mudei para Bahia, eu falei, gente, uma rede no quarto é... Você não pode deixar de ter uma rede no quarto aqui no Nordeste, não dá. Ou na vida, né? Ou Ou na vida, em vida, algum ou na momento, né? vida. Seja para balançar, para deitar, para namorar, A para Nath, dormir, a para Nath e o cochilar. Alex lá, ela também vê os shows deitada na rede dela. A gente viu o Paulo Neto, ela lá flutuando na rede dela, do outro lado, quase na Bahia, lá dentro da água. Muito bom, Manilo. Bom, essa é a primeira vez, né, que a gente está falando aqui nesse canal lindo, maravilhoso, transcendental, transcriativo. Acredito que todos nós que estamos em um caminho de uma profunda reverência ao ser que somos, a prestarmos atenção no que somos, a estarmos transcendendo todos os limites do que reúne todos os dizeres e os não dizeres da mente humana, o que traz a gente para o que a gente é aqui. E dentro disso tudo, eu queria chamar a gente, antes do nosso papo, para a gente respirar. A gente pode respirar junto, já que a gente está Então, falando... eu ia te convidar também para fazer um check-in assim, de respiração e para poder alinhar, né? Até quem está do outro lado também. Acho que pode ser contribuição trazer essa pausa luminosa e essa Ah, o Alex presença. aqui, minha rede, minha vida. E essa presença que só a respiração traz para a gente, porque é como a gente conecta com o nosso espírito, né? É como a gente conecta com tudo que há de, assim, além do nosso livre-arbítrio, que é essa força maior. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou trazer um borogodó para vocês, que é um borogodó que eu desci das estrelas, que é um borogodó, que é uma respiração muito simples, muito simples. E você que está em busca de uma transformação social a partir de si mesmo, né? Nada melhor do que cuidar do teu corpo, cuidar do teu templo, cuidar do teu próprio ser. E uma respiração é algo que você já faz por natureza, porque senão você não estaria aqui de nenhuma forma, né? E a gente prestar atenção na nossa respiração traz a gente para o nosso eixo, né? Traz a gente para o momento presente, traz a gente para o que a gente é. Eu brinco na Sanga, Carlinha, que essa respiração você pode fazer em qualquer lugar. Ninguém nem precisa ver que você está fazendo essa respiração, porque está todo mundo respirando ao mesmo tempo. Você pode fazer na fila do banco, você pode fazer com o teu chefe, você pode fazer com quem você quiser, brigou com o teu namorado, com o teu namorado, com quem quer que seja. Você precisa dar aquela parada, aquela centrada, você respira. Então, a gente trouxe uma parada aí, um borogodó bem interessante que eu vou fazer você sentir, que é respirar de uma forma em que você utiliza todos os seus canais. Muito rapidinho, muito tranquilo, muito simples de fazer. Se você está com tempo, se você está na tua casa, se você está com a mão livre, você pode colocar as suas duas mãos assim no coração, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. A mão esquerda aqui embaixo, a mão direita em cima, os polegares assim, dessa forma. O que eu estou fazendo? Eu não sei se está todo mundo vendo, acho que está, né? Acho que esse pessoal está vendo. E daí eu sempre chamo as pessoas para fazer assim, olha... Basta você parar, sentir toda essa energia que você já é, você não precisa fazer nada além disso. E daí vem a mágica, olha, inspira pelo seu nariz, solta pela sua boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz.
Inspira pelo seu nariz e solta pelo seu nariz. Inspira pela sua boca e solta pela sua boca. E pronto. Você tá aí. Acoplando. É uma tecnologia maravilhosa que todo mundo está disponível, não precisa pagar nada por isso, pelo menos por enquanto. Tá tudo disponível, tudo tranquilo. E você sabe que aproveitando assim essa dinâmica, e eu adoro trazer o Reich para a conversa, né? Na psicologia corporal também, eu sou bem junguiana, mas eu trago o Grounder, né? Que o Reich sempre traz essa consciência do corpo quando você vai receber um conteúdo, ficar ereto, assim, né? Com os pés no chão, com a postura, com a consciência, com a presença, porque se a gente atrai o que vibra, né? Além de nós dois, um para o outro, né? Quem vai assistir, quem está assistindo, também tem alguma mensagem intrínseca, né? Envelopada aí para a gente decodificar. Seja através de uma palavra que você fala, de uma respiração que a gente traz. Então, convidar os dispostos de plantão. Tem que estar disposto, senão não rola, sabe? Em nada. A poder, assim, ficar ereto para receber, assim, esse conteúdo, essa vibração. Não é sobre a gente, é o que a gente reflete em vocês aí desse lado. É o que você tem a partir desse input, dessa reprogramação, né? Que a gente está sendo reprogramado o tempo todo, e quando coloca consciência, reprograma por todas as nossas relações. Então, eu vou ficar também assim, bem ereta, respirando, sentindo desde a ponta dos meus pés até o último fio do meu cabelo, alinhando o chakra, alinhando essa consciência corporal. E que, poxa, estamos aí no mundo, ninguém sabe o que cada um vive nesse momento, mas a gente está aqui, junto, agora. Então, se eu sou esse momento, eu sou você, você sou eu também. É muito sete aprende, muito sete aprende, mas... O transcendental é simples e o simples é transcendental. Eu vi aqui que a Maria acabou de colocar aqui, ó, Borogodó é o estado de espírito. Você sabe? Também. Você sabe o que eu faço de uma forma bem simples, assim, por exemplo, a gente recebe voluntários aqui constantemente, estamos até com vaga aberta de voluntário, então se alguém quiser mandar mensagem no nosso perfil. Fala aqui aonde. se alguém da Sanga tiver o link aí, acho que tá bit.ly/seja um voluntário, alguma coisa assim nesse sentido, mas entra no perfil aqui do The Golden Orb Foundation, que tem sempre alguma coisa rolando de legal. Mas eu sempre falo, assim, principalmente na cozinha, né? Porque cozinha é um estado de espírito profundo. Você precisa estar consciente, né? Você precisa estar ali vendo o que você está fazendo o tempo todo. E aí eu brinco, assim, dentro dessa aula toda de presença, de postura e de parar, e aí eu viro para as pessoas e falo assim, você está cortando uma cenoura? Então esteja cortando a cenoura. Você só precisa disso. Só precisa de estar presente. Só precisa estar consciente do que você está fazendo. Ó, já colocaram aí, ó, bit.ly/seja um voluntário Sanga. Ó, já colocaram, já. Quem quiser se voluntariar. Gratidão, Jayante. Namastê, querida, direto do Rio. Namastê. Quem quiser se voluntariar, é legal lembrar que as primeiras a gente dá, depois a gente recebe, irmãos. Exatamente. Eu queria fazer uma dinâmica assim bem louca disso que a gente está fazendo. Eu até brinquei com você, falei assim, bom, como é que vai seguir isso, né? Eu nunca sei como vai seguir até na hora que o caminho começa a se abrir diante dos nossos olhos, né? Eu brinco que fé é uma coisa que você pisa e depois o chão aparece. Se você sabe onde você vai pisar, já não é fé. Já não é fé. E daí me veio uma coisa muito interessante da gente contar um pouquinho assim sobre igualzinho você brincou e a gente conversou, né, do executivo e o monge, né, do monge e o executivo, né. Eu
vivi no meio executivo, fui empresário, fiz muitas coisas. Depois entrei como executivo dentro de agências de publicidade. Foi aí que eu conheci o pessoal todo, né, e tal. E viajei muito, fiz muitos negócios. Quebrei muito minha cara, fali, acabei com tudo, acabei com o dinheiro. Tive que reconstruir minha vida várias Adoro! vezes, Adoro várias esse lado vezes. canceriano. Quebrei tudo, fali. Várias, por várias vezes. E a gente está falando de criatividade, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de resiliência, a gente está falando de propósito, a gente está falando de fazer diferente, né? De sermos a mudança que a gente veio ser aqui no mundo, né? De uma forma real. E muito desse meu exemplo, assim, que eu trago para as pessoas, Maniva, vem de que eu tô aqui justamente para mostrar para as pessoas que você não precisa estar no alto da montanha para você ser um guru, para você ser um monge ou o que quer que seja, né? A gente está aqui disponível mesmo para que a gente trabalhe aqui, porque o nosso acoplamento todo é aqui na presença, né? Não adianta nada a gente estar falando a língua dos homens, dos anjos e sem amor de nada isso adianta, e o amor está ancorado aqui. Eu preciso subir para que depois eu reconheça que eu preciso descer e que não existem degraus nenhum para que eu vá para frente ou para trás, para cima ou para baixo ou para qualquer lugar. E nessa caminhada toda maluca, que você sabe muito bem, que você acompanha o Satya já tem 8 anos aproximadamente, né? Lindo, maravilhoso. E dentro dessa caminhada, né, eu fui despertando espiritualmente dentro do mercado de trabalho. Viajando entre as reuniões, conhecendo as pessoas, conversando. E eu sabia que eu estava em processos, né? Então eu aproveitava cada ponto desse que eu tinha no avião, no Uber, entre uma reunião e outra, alguma coisa nesse sentido. Eu estava meditando, eu estava comigo, eu estava presente. Então, de transcendências assim, mil, ok? Mas o mais interessante disso tudo é que eu tô aqui para mostrar que você não precisa estar no alto da montanha. Você pode estar aqui, fazendo o que você veio fazer, empreendendo aqui, realizando aqui e mostrando para todo mundo que você consegue fazer diferente. Que você consegue ser uma boa pessoa, você consegue ser bom, você consegue ter propósito no que você faz e colocar isso em prol de desenvolvimento de tecnologias sociais, por exemplo. Ou em prol de trazer algum tipo de benefício à sociedade por meio de desenvolvimento de práticas sustentáveis, trazendo espiritualidade, trazendo educação, né? E daí, com isso, a gente começou a trilhar um caminho, começamos a formar um grupo de luz enorme, pessoas de dentro, fora do Brasil, aquela coisa toda. E daí um passarinho verde soprou no meu ouvido, assim: então, Saulo, sabe isso tudo que você está fazendo? Sabe isso tudo que você está conquistando? Esquece isso tudo. Eu preciso que você construa 12 centros pelo planeta para unir pessoas em torno dos seus propósitos. Tá fácil nesse plano escola, um desafio criativo desse. Assim é, assim será, né? Tudo que chega até você é porque você dá conta daquilo ali, né? Assim é. E aí, assim, em outubro do ano passado, um outro passarinho não tão verde assim, mas tão verde quanto, me contou assim: você vai para o oeste da Bahia, porque lá você vai ter que construir uma estação de compaixão. Olha que interessante, né? Como que a gente une criatividade, conceitos, tecnologia social, propósito e espiritualidade, né? E daí viraram para mim e falaram assim: é no oeste da Bahia. Eu falei assim: oi? Nem para me mandar para praia? Nem para me mandar Moreré, Boipeba, Itacaré. Tem tanta coisa maravilhosa. Tô brincando, aqui é lindo, maravilhoso a gente tá, eu tô brincando. Aqui é o segundo Sim, e maior se não aquífero do você quem, Brasil. né? Se não você quem, né, irmão? Nossa, exatamente isso. E daí colocaram a gente aqui, né? E daí a gente conseguiu 2 doações de terra para iniciar projeto. Aí, de repente, eu falei assim: não quero rabo preso com ninguém. Aí devolvemos as doações de terra. E blá, 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 aquela coisa toda maluca acontecendo. Mas, enfim, o que, que a gente está fazendo aqui? O que, que a gente espera desenvolver com tudo isso? E por que, que a gente tem um propósito em comum junto com a Transcriativa, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui para transformar.
E a transformação real, ela só vai acontecer quando ela vem do coração. Ela só acontece quando tem um querer muito forte, um propósito muito forte, né? Algo que é inabalável. O empreendedor, no caso, né? Eu não sei se tem muitos empreendedores aqui ouvindo, ele não pode confundir o propósito com teimosia. Porque existe uma linha muito tênue entre o que é propósito e o que é teimosia. O propósito é aquilo que você veio fazer e você está alinhado com aquilo, e essa certeza é maior do que qualquer medo que você tenha de qualquer resultado que venha para você. O propósito, ele é, igual o Alex colocou aqui, é inabalável. Eu falo, Alex, que eu estou aqui em serviço abnegado. Nada vai parar o que eu estou fazendo aqui, porque é o que eu vim realizar aqui. E é isso que muda o mundo, sabe? Porque muitas pessoas vão falar que você não consegue, muitas pessoas vão falar que você não é capaz, muitas pessoas vão falar que você não nasceu para isso ou que isso não tem nada a ver, sabe? Então, quando a gente se propõe sair da nossa zona de conforto, literalmente, a zona mental, a zona física, né? Sairmos de onde estava. Cara, eu morava numa reserva em Búzios, você tem noção? Aí... Consigo imaginar. Então, sair e vir para o Cerrado, para nós, que é maravilhoso, a gente tá descobrindo a vida no Cerrado. E é a coisa mais maravilhosa nesse mundo, sabe? É maravilhoso você olhar, você ver outro clima. Outro dia eu coloquei um termômetro no chão, tava 52 graus. Ave Mas Maria! mas é uma outra Nossa, que realidade e é delícia! linda. E é lindo. É lindo, é uma outra realidade. E é lindo. As pessoas, sabe? As pessoas e te convidam para ir para casa delas e você toma um café. E aí você vê a mangueira, o cara sobe na mangueira, pega a manga, te dá a manga, você leva para tua casa, você fala assim... Eu, na minha cabeça tão pequena, em viagens para São Paulo, Floripa, em qualquer outro lugar, numa cabeça tão pequena, eu não percebia a grandiosidade do seu Zé, que mora na casinha simples e que ele não tem medo de dividir comigo o que ele tem. Sim. Sabe? Seja Sim. o conhecimento, seja a manga dele, né? Porque isso aconteceu, é por isso que eu estou dizendo. Seja o fruto dele, sejam as coisas dele, sabe? O dia dele, porque quando você chega lá nele, a vida dele para e ele fala assim, eu vou te atender. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Aqui onde? E daí, essa é a chamada do propósito, sabe? Eu não vou entrar no quem é você do Satya, porque se a gente entrar no quem é você do Satya, aqui a gente fica 2 horas. Mas o quem é você dentro dessa roda louca que não está conseguindo perceber que você mesmo está se auto-boicotando dentro de questões muito simples que podem ser resolvidas na sua vida. Né? Então, a gente fala assim, não, essa solução é simples demais. Mas, gente, está na simplicidade toda a presença da espiritualidade. É na hora que a gente para de ouvir todo mundo, se concentra na gente, dá aquele mergulho ou passa a mão no rosto, sente o ar, sente a grama, se conecta com isso tudo que a gente já é. Faz a respiração maluca, né? Dessa respiração maluca, se conecta consigo e você fala assim, cara, eu sou capaz de desenvolver uma tecnologia social que vai mudar a vida das pessoas. E se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar em mim, quem vai? E daí tem a passagem bíblica que você citou, né? Há pouco tempo, né? Se não tu, quem? Se não você, quem? Se não nós, quem? Isso eu falo constantemente. Se eu não abrisse mão da minha vida comercial que eu tinha, da minha encarnação que eu tinha, da minha vida que era privada em todos os sentidos, inclusive privada de banheiro, de vaso sanitário também. Cara, a que eu estaria servindo no mundo agora? Para quê? Eu gosto muito que quando a gente traz essa temática, né, da espiritualidade, de fato tem algumas coisas que parecem óbvio, né? Mas quando a gente está preparado aí, né, é que parece que fica óbvio, porque até a primeira metade da minha vida
Eu fiz tudo que, né, um reles mortal faz, viaja, volta, se forma, até casei, imagina, na igreja com um Deus, milhões de pessoas, meu Deus, minha deusa do céu. Mas o que eu quero dizer é que, né, só entrando um pouquinho nessa chegada do Sati, assim, né, foi através do Henrique na astrologia, na ai, gente, não astrologia, esqueci agora, me fugiu a palavra. Mas quando eu cheguei assim perto, é como se precisa ter um interesse, né? Uma vontade, uma disposição para investigar a natureza humana. Porque quando eu percebi que, de fato, né, eu não era nada daquela Carlinha que eu me identifiquei, que eu me agarrei a vida inteira, né, em alguns conceitos ou numa realidade que contaram para mim. Quando, de repente, numa virada de chave, de um lugar bem despretensioso, numa conversa, eu pensei, pela madrugada, se eu não sou esse indivíduo, né? Quem eu sou? E aí, quando a gente vai se conectando com essa postura de consciência, é o primeiro passo para te construir uma realidade só tua, para te achar um jeito que funciona para você. Espiritualidade não é sobre religião, é a maneira que você se reconecta. Seja, né, meditar é me dizer. Dá para você ficar meditando andando na rua, se você estiver 100% presente. Dá para você meditar num show com Deus e milhões de pessoas, se você estiver presente. Isso que você fala, me parece que é preciso estar numa postura de receber, né? De consciência, ao menos desidentificada ou um pouquinho consciente de que existe um mundo que não foi nos apresentado e que é a partir da nossa investigação, do nosso input, que a gente vai, né, se chegar, se aterrar, enfim, achar a própria linguagem, achar quem é você, né? Porque tem uma coisa que o Oriente trabalha, que é verticalmente, né? A gente verticaliza a percepção. Ok, eu sou consciência de um corpo, mas quem é o corpo? Enquanto indivíduo, enquanto linguagem, enquanto, né, linguística, enquanto corpo sexual, enquanto narrativa. E aí tem inúmeras que o Ocidente, né, é numa horizontal e que você vai tirando essa camada, porque até eu saber da presença, o que parecia óbvio, mas ninguém conversou comigo quando eu era, sabe, menor ou num outro, Isso. né? Fizeram o que fizeram com a consciência que tinham. Tá lindo. Só que a partir do momento em que eu vejo que, poxa, dá para ser, né? Qual conto eu me conto? Que história eu tô contando para mim? Por isso até, né, todo esse exagero, obviamente, é do meu Júpiter em Sagitário, mas todo esse exagero de, poxa, contar uma história para mim que eu possa cocriar, que eu possa constelar, trazer as energias do mundo oculto também, do mundo espiritual, daquilo que caminha comigo. Então, essa consciência da presença, eu parei de buscar quando eu percebi que estava tudo aqui. E estando tudo aqui, como é que eu posso, então, ser contribuição, né? Porque é dar e receber. Tem algum lugar da nossa linha que todos somos um. Então, eu só consigo ajudar os meus amigos e espiritualmente falando, né? Mas seja fisicamente, por todas as relações, porque alguém, em algum momento, me ajudou. Então, e se eu não conseguir... Todos somos seres espirituais. Todos nascemos com uma palavra, né? Deus é tão perfeito que dá uma palavra para cada um. Então, o que eu entrego, ninguém vai poder entregar. Cada um acha um particular senso de estilo para poder acontecer. É um veículo corpo no mundo. Então, essa espiritualidade, esse borogodó, sim, é presença, nada mais do que isso, porque isso é tudo. Só que é um dar-se conta desse maravilhar-se, né? Não faz sentido para ti que até você Sim, encontrar esse filtro, sim, a gente se identificou pra caramba e era legal. O mundo é sim. super sedutor, o mundo conta várias histórias pra gente, mas a gente tem que achar um jeito, a gente tem que achar uma linguagem, a gente tem que achar uma galera que tá a fim de vibrar na mesma que a gente, porque meu, sozinho é chato, né? O plano escola é sobre relacionar-se, né? Então, esse despertar tem que estar disposto um pouquinho antes, porque se você realmente percebe
que a gente é feito de energia. As nossas palavras têm uma frequência, essa frequência alcança um campo. Esse campo tem um inconsciente coletivo que muda a vida de um monte de gente ao meu redor. A maneira como eu me relaciono comigo impacta as pessoas ao meu redor. E aí sim, essa abundância acontece. E aí sim, realmente, até as coisas desafiadoras e difíceis que vêm para a gente ficam uma aventura, porque não é sobre o outro, é sobre a gente. O outro está nos ajudando, seja do jeito ruim, do jeito bom. Vai da gente, né, olhar para esse filtro. Eu acho muito bonito esse florescer do espírito, de quando você reconecta. A gente vem lá do quinto, tá no terceiro, mas, né, tem antes, tem depois. E qual que é a minha medicina aqui, agora? Porque se eu não souber de mim, se eu não souber que o que acontece no céu acontece na terra, se eu não considerar um mundo que eu não vejo, fica complicado, né? Encontrar o teu borogodó, encontrar a tua Exatamente. espiritualidade, sem desmistificando, assim, né? A Exatamente. espiritualidade de uma maneira mais simples, assim, né? Exatamente. Eu, eu trago uma coisa comigo dessa primeira metade da minha vida, vamos dizer assim, igualzinho você trouxe. É bem Jung, é o Jung que sempre fala, né? O Jung sempre diz que é desafiador você saber quem é você até os 30. Porque se você não se identificar, como é que tu vai desidentificar depois, né? E isso é maravilhoso, né? Porque não somente o quem é você confunde as pessoas, né? Mas o você é feliz também confunde as pessoas. Uhum. Né? Confunde muito. Pergunta para alguém, você é feliz? A pessoa vai falar assim, sim ou não. Vai falar, por quê? Normalmente a pessoa vai responder alguma coisa externa, né? A pessoa vai responder, eu sou feliz porque eu tenho uma família, eu sou feliz porque eu tenho saúde. Não, eu não sou feliz porque eu estou sem emprego, porque eu perdi minha casa. Porque... Uhum. Então as pessoas também não conseguem entender muito o conceito da felicidade, ou da presença, ou do quem é você. Eu tô falando das pessoas, assim, que eu tô falando igualzinho você trouxe a questão do Ocidente, né? Igualzinho você Uhum. trouxe. Não me contaram como criança, quando eu era criança, sobre essas coisas, né? Que eu não sou o corpo. Hoje mesmo, curiosamente, antes de estar aqui contigo, eu estava fazendo minha filha mais velha dormir e eu estava contando a história para ela, que ela me pediu para contar a história da Menina das Estrelas. E ela sempre me pede para inventar as histórias. Eu estava contando a história para ela da Menina das Estrelas. E aí ela estava perguntando para mim, falando, mas como que a Menina das Estrelas volta para casa? Eu falei, ela volta para casa quando ela deixa esse corpo, né? Ela já tem a consciência de que não é o corpo, ela já tem a consciência de que ela está aqui experienciando a vida através disso, né? Que ela está aqui para fazer isso. Então são essas histórias que a gente tem que trazer para que a gente faça menos estrago, talvez, né? Mas que como está tudo certo, está tudo certo. Mas eu era, Maniva, talvez a última pessoa a estar conversando com você sobre isso hoje. Olha, Eu A era, Nath pensou em mim por primeiro. Eu acho que esse encontro sempre esteve marcado, hein? Nós é que não sabíamos. eu seria a última pessoa que ia estar falando sobre essas coisas, eu seria a última pessoa que iria largar uma vida ou um conforto, ou a própria família, né? Família italiana, católica, apostólica, romana, direita, racista, homofóbico, sexista. Então, eu te digo que talvez eu fosse ser a pessoa que iria passar, talvez pela gente, a morrer de rir e falar assim, gente, esse povo precisa arrumar um emprego, esse povo precisa arrumar alguma coisa para fazer, esse povo podia parar, né, com essas coisas. Olha só essa tinta na testa desse cara. Terceiro Que esse cara tá olho, tudo fazendo aí, né? aceso. O que esse cara Ele é tá monge, fazendo ele é aí, né? executivo e monge, ela é feiticeira e criativa. Nossa! De onde vocês vêm, meu bem? De um lugar bem pertinho de vocês, meus amores. Então, assim, esse Borogodó está disponível. E é isso que eu trago assim, para as pessoas, sabe? Está disponível. A gente só tem que querer desinteressado, claro, porque não é um troféu.
Mas a gente só tem que querer. E daí eu trouxe algo com essa história do Saulo aqui no planeta, que é a questão da ação muito forte. Eu coloco a sangue inteira para servir. Então a gente tem muita gente servindo em vários tipos de coisa, né? Advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, pessoal que trabalha com terra, pessoal que trabalha... designers, inclusive designers, se vocês quiserem servir, ser voluntário, designers, web designers, pessoal, entra aí na roda, nós estamos precisando muito, 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 muito. Mas eu trago isso por quê? Porque eu descobri uma coisa que já foi descoberta antes. Que é o seguinte, deixa a sua próxima encarnação para você saber a cabala toda de cor, para você saber todas as passagens. Deixa para a próxima encarnação. Essa que agora vem servir. Vem ajudar o próximo. Vem fazer o que precisa ser feito. Vem construir junto. Vem agir. Sabe? Então, toda a nossa proposta dentro do que a gente faz, em tudo que a gente realiza, é a ação. Isso traz uma purificação muito grande do espírito, né? Isso traz uma purificação muito grande, principalmente na seva, né? Quando a gente fala do servir desinteressadamente. É o servir sem estar esperando alguma coisa em troca. Eu quero ajudar porque eu quero ajudar, eu quero construir porque eu quero construir, eu quero fazer porque eu quero fazer, e isso basta. Existe um ponto zen, se você me permite, que funciona tipo assim. O mestre foi passar 3 dias na casa de uma devota dele. E daí, ela sabendo disso, ela pintou vários versos da Gita e tudo, de tinta dourada pela casa e aquela coisa toda. E daí aquilo ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. E o mestre passou os 3 dias na casa. E no último dia, ela virou e falou assim: mestre, eu tô aqui impressionada porque você tá esse tempo todo. Você não viu as paredes? Ele falou: para. Você estragou tudo. Você estava esperando o meu reconhecimento. Uhum. Quantos de nós estamos querendo fazer algo por nós? Ou a nível de empreendedorismo, a nível de construção social, de qualquer coisa que seja, de qualquer segmento, de qualquer tecnologia. Porque para mim tudo é tecnologia, inclusive essa respiração é tecnologia pura. Quantos de nós estamos esperando sermos aceitos, sermos amados, sermos queridos, para que nós desenvolvamos algo que realmente mude a vida das pessoas? Não vai mudar a vida das pessoas o que a gente está fazendo dessa forma. Você só vai mudar a vida das pessoas ouvindo as pessoas, sentindo as pessoas, estando com as pessoas, sabendo o que realmente as pessoas estão querendo, buscando. Né? Dessa forma a gente transforma. E dessa forma a gente transforma, e dessa forma sem borda a gente transborda também. E o quanto a gente faz as coisas pensando no outro primeiro, assim, tô fazendo uma comida. Tô fazendo para quem tá comigo ou tô fazendo para mim, né? Vou comprar alguma coisa. Quanto eu compro pensando no outro e não pra gente? A Vaiana do Theta Healing traz muito assim essa narrativa e tem alguns cursos específicos só disso. Mas eu também sempre me pergunto, tô fazendo uma comida, mesmo que seja para minha filha, tô fazendo para mim comer e para ela. Mas Claro. esse input, assim, esse tesão, né? De alquimia, porque é cura, né? Você cocria com tudo o tempo todo. É muito interessante de se perguntar, né? O que mais é possível, né? O que está disponível para mim que eu não estou acessando, né? Esse diálogo com a gente, né? O tempo, um pouquinho, mas o tempo todo
eu tenho a impressão que vai também me orientando, assim, esse ritual. A gente ritualiza fora para poder enxergar dentro, assim, ritualizar a vida, sabe? Eu tô O rindo. retorno, né? E o retorno é sempre um movimento sagrado, né? O retorno, assim, quando volta, é muito mágico, né? Também. Eu tô rindo aqui, eu só queria abrir um parênteses do que você está falando, porque me veio uma lembrança muito engraçada do que a gente fala aqui, que a gente chama da grade, a grade da piscina. Aqui a gente chama aqui de a grade da piscina. Sabe essas questões que você tem assim? Então, eu preciso observar a grade da piscina. Por conta do seguinte, aqui tem uma piscina aqui em casa e ela tem um gradeado. Mas é um gradeado que a gente não usa, porque é um gradeado muito antigo, de mais de 30 anos, e dá mais trabalho do que ajuda em alguma coisa. E as meninas já estão nadando e tal, não tem problema. Mas aí a gente guardou todo esse gradeado da piscina atrás da casa, e tá lá, né? E daí a gente plantou uns pezinhos de maracujá, a gente fez uma agrofloresta no quintal de casa. E o maracujá tá lá crescendo. É enorme, inclusive. Nossa senhora. Como não? Enorme. Tudo que a gente alimenta Enorme. cresce, né? Enorme. E daí, querida, o que aconteceu? Eu tava pensando assim, gente, eu preciso fazer uma estrutura para esse maracujá, porque ele vai subir, fazer um caramanchão, aquela coisa toda. Ele precisa subir tipo uma escada. Vou ver, eu comecei a pesquisar no Mercado Livre, alguma coisa. Coincidentemente, nesse dia, o nosso arquiteto-chefe, né, tava passeando aqui na região para fazer uns contatos de politicagem, indo em câmara, indo em sei lá o que, essas coisas todas. Aí ele falou assim, por que você não olha para a grade da piscina? Eu Respeita, olhei, para e olhei pra grade olha. e falei, gente, a grade da piscina era o que eu estava procurando. E Uau. ela estava do meu lado, e ela estava disponível, e ela ia cumprir o papel que eu precisava. E daí a gente sempre brinca assim, igualzinho você colocou, né? O que mais é possível? É que ainda não considerei, né? Mas o que mais é possível? E aí você vê a grade da piscina. Talvez quantas grades nós temos ao redor de nós que estão ali para sanar qualquer problema que a gente tenha ou revolucionar algo que nós já temos criado. Sabe? Que vem para nós, que é algo disponível, tá ali, é pegar e usar. É só a forma que muda quando a gente enxerga. Aí dentro da espiritualidade, tudo é espiritual, mas dentro, focando aqui na espiritualidade, dentro dos satsangs, principalmente, eu gosto de contar a história do martelo. E a história do martelo é que você só sabe que o martelo bate. Quando você descobre que a parte de trás do martelo tira o prego, você descobre uma nova ferramenta ali. Só que é a mesma ferramenta, você só mudou o seu olhar sobre ela. Perspectiva, né? Criatividade é perspectiva pura, é autoconhecimento puro, é autodesenvolvimento puro, trabalhando para que a gente veja aquilo da forma que é. Então, talvez eu não esteja, sei lá, na vibe de fazer um processo de autoinquirição, de ficar me perguntando quem sou eu. Você me lembrou agora, né, a questão da meditação, de meditar. Eu me recordo que eu fazia isso constantemente subindo a Serra do Curral em Belo Horizonte. Ficava assim, o que é a felicidade? 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 Mas na realidade eu estava querendo assim, cadê essa aceitação que eu preciso ter dentro de mim para que eu resolva todos os meus problemas? Cadê essa vulnerabilidade que tem que dar espaço aqui para que cele esse altar sagrado dentro de mim, para que eu me perceba o fazedor da minha própria história? Sabe? Aonde eu estou me colocando dentro de tudo isso que permeia a criação, que vai fazer com que a minha mente humana seja capaz de encontrar em cada canto uma grade de piscina que vai fazer com que isso tudo se resolva, né? E tá tudo aí, e tá tudo disponível, né? As pessoas às Muda o vezes querem quão, falar, às vezes muda o quão também, né? Às vezes a jornada não é mais saber sobre a vida, mas saber de você nisso tudo, né? O quão é aquela sempre, né, no satsang,
o Satya, no Satori, principalmente, o Satya sempre fala, segura o Quan, que o Quan é aquela pergunta existencial que te mantém em pé, que te mantém em movimento, que te mantém conectada, que te mantém no coletivo. Então, assim, beleza, eu sei quem eu sou, mas não basta. Não Agora eu quero basta. saber, agora eu quero saber, então, sobre o amor. Depois eu quero saber sobre a natureza energética. O mundo novo é quântico, né? Agora eu quero saber como é que converte, né, os planos, como é que funciona o ocultismo, né, desse cosmos. Então, o Quan me parece também, né, muito sábio, assim, quando a gente, né, Quan é um nome que a gente usa mais no Oriente, mas pode ser aqui a tua pergunta existencial, porra. Sim. O que existe para ti, aquilo que funciona, aquilo que, né, aquilo que você veste quando você acorda, você tem que encontrar algo que te movimente mesmo, que te excite, Exatamente. que faça você perceber assim, aquilo que você é bom, né? Como é que aquilo que. Porque eu penso que a gente já vem na vibração que é para ser. Eu já estou vibrando na minha energia. O que eu tenho que ficar atento é para não deixar outra energia interromper a minha natural, né? Que eu já vim para ser. Então, esse reconhecimento, essa lembrança, né? Essa busca, esse véu do esquecimento que a gente tem propositalmente. Eu fui lá e tirei o véu do registro acástico, porque eu sou metidinha, mas o que eu quero dizer assim, esse véu, né? É proposital para você prestar atenção nesse ciclo, mas é inegável que você nem vou falar do mapa astral, nem de mitologia, porque daí é outra live. Mas é inegável que você, o corpo tem memória. Tudo aquilo que você foi em todas as vidas, você carrega no corpo ali, na pineal, no registro acástico, né, nas vértebras. É como se tivesse um chip em você. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, aquilo que eu sei, aquilo que eu nasci sabendo, aquilo que é leve para mim acontecer, é uma questão de desenvoltura, porque se é leve, eu já tenho essa informação decodificada, né? Nessa genética, nesse DNA. Então, a gente vai puxando à medida que lembra. Eu penso que à medida que lembra, você tira um véu. E aí, quando você tira um véu, você consegue colocar para fora aquelas habilidades naturais que você traz para você e que te ajudam, né? O corpo é um veículo que você usa para poder experienciar aquilo que você veio ser, enfim, teus rolês, teus karma, as coisas que você tem que fazer aqui no plano escola, no parquinho, como você chamar. Mas isso tudo que você traz, poxa, é muito luminoso porque é um dar-se conta, é um maravilhar-se com as pequenas alegrias da vida adulta, é um movimentar-se, né, em busca daquilo que funciona. Se você não é esclarecido, né, quando você começa uma relação de trabalho, uma relação afetiva, uma relação, seja o que for, ó, funciona assim para mim, as condições e combinados, é o tanto que você se conhece que vai um pouco nortear todas as tuas relações. E aquilo que a gente conhece da gente, me parece que é inegociável. Porque daí eu vou estar, né, fora assim, daquilo que é genuíno, não vou conseguir me sustentar. E dá bem menos trabalho olhar para a verdade, né, mano? Porque a verdade você vê. Então, assim, hoje o satsang desmistificou muita coisa para mim, que é o encontro com a verdade. Mas, assim, tudo é um encontro com a verdade. A minha apometria espiritual é um encontro com a verdade. A minha sessão da Umbanda é um encontro com a verdade. A minha conversa contigo, com a minha filha, quando eu me olho no espelho, é um encontro com a minha verdade. Daí vai de mim tomar posse, né? Eu penso para poder intervir sempre, sim, né? Da melhor maneira e tudo aquilo, todos aqueles que passam por você e se transformam, é da tua egrégora, né? Você entrega a reconexão. Eu entrego a reconexão. E quer propósito mais lindo do que esse? Desmistificando, né? Quer... Desmistificando, é engraçado você trazer essa palavra. Eu tento fazer isso já tem alguns anos já passando. Acho que um dos primeiros vídeos no nosso canal do YouTube chama Desmistificando a Iluminação Espiritual. Ai, que legal! Vou anotar, quero assistir.
Mas ele é bem antigo, ele é bem antigo, mas tá lá. Ele é bem antigo. Mas uma série de fatores, assim, elas são importantíssimas trazer, assim como se tem a compreensão de se está experienciando o corpo, né? A gente tem a certeza de que tudo que está no corpo e precisa ser trabalhado no corpo não é você. Está dentro da entidade corpo que leva os registros do seu ser, né? E o seu corpo pode ter registros que você não tenha. Então existe uma série assim de fatores assim que te trazem até a compreender que talvez o acástico que a gente ilumina, que seja o acástico, hoje a gente pode falar de uma maneira menos transcendental, né? Sei lá, uma sabedoria inata ou a sabedoria do universo, a cósmica, né? De tudo que é. Essa sabedoria, ela pode nem estar atrelada a quem você é e muitas vezes nem está, né? Ela está ali porque ela está disponível e está ali. Ela não precisa ser estudada, ela não precisa ser vista, ela não precisa ser decodificada. Ela só precisa ser sentida. E daí a gente vem com uma série de talvez pontos, né, a serem colocados sobre a verdade. A verdade de cada um, ela está atrelada dentro da experiência com que cada um participa, né, daquela história, daquele algo. E talvez todas as vivências que nos trazem a participar daquilo moldam o ser, né, em toda a magnitude do que é. E daí, dessa forma, eu preciso ter a percepção de que se aquilo realmente é a forma como eu lido com o que está vindo de fator externo, ou se eu estou lidando da forma como eu sou realmente. E talvez, quando eu me coloco como inegociável, eu posso estar me tornando rígido. Porque a gente muda o tempo todo também, né? Exatamente, assim como todo o cosmos, todo o universo, toda a natureza, todas as explosões solares, de tudo que acontece a todo momento. E agora, constantemente agora acontecendo, que não tem início, não tem fim. E o tanto que você não sabe também, porque tem uma parte que a gente não sabe da gente, né? Não tem nada que a gente saiba. É vasto, né? O universo do inconsciente aí, Não né? tem nada. Não tem nada que a gente saiba, né? Eu tenho falado, inclusive, Manil, a respeito de umas coisas que eu acho bem engraçado na sangue. Eu chamo de namastê seletivo, gratidão seletiva. Todos somos um seletivo, sabe? Que o namastê seletivo, ele só é namastê seletivo quando a minha presença reconhece a sua presença quando eu estou num lugar espiritualizado. A gratidão seletiva, eu só sou grato se eu estou ganhando alguma coisa com isso. O todos somos um seletivo é só na hora que eu votei no partido e você votou no outro, porque dali não existe mais todos somos um. Então, o autoconhecimento, advindo do conhecimento firme, real, ele te traz realmente uma percepção que está fora de todo o véu da decodificação do que está fluindo, né? Do que vem, do que vai. Aquilo não é você, aquilo passa por você e você usufrui daquilo. Né? Aquela raiva, aquele momento de felicidade, aquele lampejo, aquilo vem até você, aquilo vem até o seu campo e você tem consciência o suficiente para saber que isso não sou eu. Yeah. Diferentemente da criatividade. A criatividade, ela não vem até você. A criatividade é você. É você. É doido pra gente estar no mesmo campo, né? Falamos junto, sim. Ela é você. Então, por isso que eu estou trazendo, desde o início, a construção da dialética. Tá vendo a espiral aqui que eu estou trazendo? Ó? A espiral que vem e molda todo o seu estado de presença para que se esteja entregue, para que se esteja em aceitação, para que se esteja vulnerável, para que se esteja perceptivo, atento, presente
para que compreenda que o que você está buscando não está fora, Tá dentro. está dentro. E dessa forma você vai conseguir ver a porcaria da grade de piscina que estava lá o tempo todo para eu colocar meu maracujá para subir. Olha que lindo, né? Olha que lindo esse teu dar-se conta assim da grade, porque deve ter caído várias fichas a partir disso. Isso deve ter te transformado também, né? Isso, isso muda a gente, isso muda o mundo, né? Poxa, que interessante encontrar a grade. É uma prisão de porta aberta, né? Encontrar a grade né? Da tua piscina, né? Exatamente. Eu não sei, eu não sei como a gente está de tempo, mas Ah, tem. nem eu, mas vamos continuar aí. Daqui a pouco a gente tem 1 hora já, mas tem 1 hora. Só que a minha pergunta é, Nath Diga. e Alex, a diretoria aqui Opa! do Reino da Dinamarca, tem que parar em 1 hora? Ou pode ser um pouco mais, né? Eu não tenho a menor ideia. Não, vamos Eu, falar eu mais um acho, eu pouquinho. acho que o papo tá bom. É, porque a gente está fazendo primeiro para a gente, né? Eu para você, você para mim, a gente está se conhecendo, e daí, quando a gente fala do coração, as pessoas escutam com o coração também, né? Não tem muito para onde correr, mas vamos mais um pouco, assim. Nossa, eu não quero deixar você sair nunca mais daqui, pelo amor das deusas. Ó, Fique mais um ó, pouco. depende do tempo de vocês dois. Então, eu tô na rede, eu tô tranquilo. Eu sou filha do tempo, nos orixás e do vento, ou seja, tenho meu próprio tempo. Não, acho que vamos mais um pouco, vai, vamos mais um Tem pouco. uma. Se A for leve gente. para ti, se for leve para ti, para mim é leve. Não, super tranquilo. Eu, quando entro com a sanga, por exemplo, a gente fica mais de 2 horas. A gente tem encontros que vão e vão e vão e vão. Tem quase 1000 conteúdos lá malucos de diversas coisas diferentes. E tem uma história que eu queria te contar. Na realidade, existem várias, né? A gente vai observando a natureza e principalmente por aqui, né? Que a gente está bem em contato com a natureza aqui. A gente vai observando muito a natureza. E, e são várias histórias. Mas eu vou contar uma que foi até ilustrada, ela virou uma historinha mesmo, com desenho e tudo mais. Que é a história de 2 beija-flores que moram na casa dos meus pais, lá em Minas Gerais. Que amor, dá licença poética agora, por favor. Continua. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de autodesenvolvimento, autopercepção, empreendedorismo, resiliência, sabe? São coisas bem... que eu acredito que todo empreendedor sabe do que eu estou falando, né? Empreendedora, empreendedor, eu sempre uso os dois. Ou empreendedor, beleza, eu não sei como é que fala esse X que se coloca no final. Eu não sei como é que é. Como você quiser, irmão. Não tem nada. É Então, você que tá. decide, é você que escolhe, assim, essa será. Combinado. Combinados. Os combinados. E a história é de 2 beija-flores. Que todo dia de manhã, meu pai, ele vai regar as plantas no quintal, varrer o quintal, fazer aquelas coisas todas. E aí ele tem um negocinho daquele de beija-flor que várias das pessoas têm nas suas casas, né? Eu tenho. Meu pai vai, mas ele coloca água com açúcar. Eu sei que as pessoas vão falar, não, não pode, coitado do beija-flor. Então, mas é meu pai, Better Call Saul, Beija-flor sou é eu dele, mesmo. ele faz o que ele quiser, porra. Ó, o Alex lembrando de mim aqui, ó, Better Call Saul. Better Call Saul, legal, né? E meu pai vai, e aí ele pega aquele negocinho, vai e enche de açúcar e tal, põe água e põe lá para os beija-flores. E daí todo dia, 2 beija-flores. E quando eu falo todos os dias, é assim,
todos os dias aqueles beija-flores estão lá. E se eles já morreram, eles já ensinaram os que vieram depois, e sempre tem 2 beija-flores lá. Ninguém anda sozinho, nem os constante. beija-flores. É constante aquilo lá. E daí, um vai, bebe água, o outro fica olhando de longe, depois o outro vai, bebe água. Só que eles entram num ciclo que eles começam a disputar a água o resto do dia todo. E eles começam a prestar atenção nos outros passarinhos que vão beber água lá. Tem uns pequenininhos, bonitinhos, que eu não sei qual que é o nome deles, mas eles vão lá, e vem um beija-flor, e pega ele, sai voando o outro, de repente vai o outro. Eles ficam numa luta constante, né? Bem ariano, né, esse beija-flor. Eles são malucos os dois. E eles ficam guerreando entre si e entre todos os outros animais. Até com as abelhas eles brigam. Eles ficam lá o dia inteiro tomando conta daquele bebedouro. E eles não se dão conta da quantidade de flores que tem na casa da minha mãe. Minha mãe adora flores, ela coloca as flores. Eles nem se dão conta da quantidade de flores que tem disponível. E na realidade, talvez pelo tempo que eles perdem olhando aquele bebedouro, porque é a única fonte que eles compreendem de alimentação, de nutrição, de segurança, de proteção, eles não se dão conta de que talvez eles consigam algo muito melhor, muito mais saudável até para eles, se eles ao menos dessem uma voltinha no quarteirão, dessem uma volta pela casa, fosse no vizinho, ou realizasse qualquer movimento que seja, né? Então, dia após dia, eles continuam seguindo, tomando conta daquele bebedouro, sem se dar de que a felicidade deles está disponível a todo momento, em qualquer outro lugar, mas eles não largam daquele bebedouro. Então, existe uma fala dentro da Sangha que as pessoas brincam, né? Quando entra em processos, né? O buscador espiritual adora entrar em processos, entra em processos. Fala assim, não entre em processo quando estão servindo, a gente precisa de gente servindo, não entre em processo. Mas já foi. E não foi, entrar em processo aqui. Quando acorda, assim, não lembra quando pegou no sono. Já tá de manhã, meu, não lembro nem quando eu... Mas aí as pessoas se perguntam assim, onde é que será que está meu bebedouro? Sabe? O que é aquilo que está me trazendo segurança? O que é aquilo que está me deixando na minha zona de conforto? O que é aquilo que não está me deixando olhar para o lado para que eu perceba que existem outras coisas que podem me nutrir da mesma forma ou de qualquer outra forma que seja, mas que vai trazer para mim um resultado que seja satisfatório para o meu crescimento profissional, espiritual, amoroso ou qualquer coisa que seja. Então, aquele bebedouro, ele representa uma prisão sem grade. Porque aquele bebedouro faz com que aqueles 2 beija-flores passem os seus dias inteiros presos. Com asas. Estando livre, né? Com asas. Livres e com asas. Então, não adianta só a gente ter a nossa asa, não adianta só a gente acreditar que está livre, não adianta só a gente pensar que a gente está com aquilo disponível para nós. Nós precisamos estar atentos ao que está segurando a gente em antigas energias, em antigas crenças ou qualquer outra coisa que seja, que modula o nosso ser num pensamento que vem de um arquétipo passado, vem com algo que tipo traz a gente lá para trás. Se eu não estou aqui agora, quem está? Né? Eu ia falar outra coisa, mas não vou. E sabe uma coisa legal de também assim perceber que tem assim tem um movimento, né? Tem um movimento de crença, né? Você falou agora no gatilho. A crença é um sistema, né? Dentro da gente. Para ela continuar existindo, ela tem que ter afirmações o tempo todo. O tempo todo ela tem que ficar se justificando, porque num questionamento você destrói e descria ela. Num questionamento. A crença é algo que é hábito, né? Você já faz, porque quando você começa a questionar os teus hábitos, é escolha, não é mais hábito.
mas sempre que a criança vai sempre buscar se grudar em algum conceito, em alguma afirmação, em algum amigo, em algum ponto de vista que você compra do outro, do mundo, do que tu lê, do que tu vê, o tempo todo, porque se você se pergunta, você põe em xeque algo que você se segurou a vida toda, né? É doido porque ela é possível, né? Você mexer nisso e você já nem se conhece mais às vezes, sem aquela justificativa de poder ficar bebendo a água ali naquele lugar e não olhar. Tudo bem que o segundo plano, os animais e as plantas, o que diferencia eles da gente, eles são consciência, mas a gente tem consciência de si. Eles não sabem que são um animal. Ele vai fazer o que ele vai fazer, o que ele veio para fazer, né? Mas a metáfora e o gatilho que você me trouxe, assim, expandiu, assim, sabe? Os meus exemplos mundanos, né? Porque a gente precisa de, quando vai se conhecer, é importante olhar para os conceitos, para as metáforas, para os arquétipos, para os arcanos, porque dá para passar uma vida sem olhar para isso? Claro que dá. É óbvio. Mas quando você vai olhar para dentro, cara, você não é maluco de olhar para dentro sem ajuda. Você não é maluco de olhar para dentro sem conceituar, até para poder ter o desafio da linguagem, né? Para poder conversar, para poder falar, para poder expor, para poder ter essa inteligência emocional, né? Borogodó também é essa inteligência emocional de como é que eu reajo, né? As coisas que estão vindo. É como eu reajo que fala sobre mim, não como eu ajo, né? Então, é doido esse castelo, esse império que a crença tem, mas que se você, a partir de um momento, começa a questioná-la, ela já não vai mais se sentir tão segura assim, né? É muito... Tem um discurso lá no nosso canal que é só sobre crenças. São mais de 2 horas falando sobre crença. E aí, dentro da dialética colocada, a gente foi falando, e a gente chegou que a gente tem que, inclusive, se desapegar da própria crença que a gente tem em si mesmo. Né? Aí voltamos, né? Vai voltando. Vamos e aí... falar sobre isso. Exatamente. Porque você fala porque eu vejo as pessoas que falam, as crenças limitantes. Cara, se é crença, limita. É Se é crença. crença, limita. Crença é crença, limitou. Acabou. Crença. Não, e é duas coisas, assim, muito pesado para te reprogramar. Crença limitante, né? Já deixa tu até sem vontade. Meu Deus, crença limitante, como pode ser mais leve? O que será que eu não estou conseguindo enxergar em mim que está me parando, né? Dá para mudar a pergunta, porque aumentando o nível da pergunta, você já coloca a resposta lá em cima também, né? Para ti mesmo, né? Você mesmo responde mais bonito quando você pergunta mais bonito, né? É isso mesmo. Eu acredito, né, quando você traz a questão da crença, né? Eu acredito que a gente mesmo se boicota o tempo inteiro, principalmente nas nossas falas. As nossas falas são muito poderosas, né? E a gente utiliza já que a gente está falando de espiritualidade borogodó, né? Então a gente pode expandir e falar uma coisa... Não, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Eles deram carta branca pra gente. Né? Não, mas já é um esquenta, né? Pro borogodó dele. A gente usa vários códigos sagrados, né? Pra gente se autodestruir. Dentre elas, o próprio eu sou. Né? Nem eu tenho, né, mano? Depois, eu sou assim, eu sou ruim, eu sou burro, eu sou devagar, eu sou tal coisa. Então a gente vai trazendo cada vez mais uma sedimentação através de códigos sagrados, de frases e de coisas, né? Isso, assim, eu estou trazendo uma das, né? Claro. E principalmente a percepção das palavras também que edificam toda a nossa movimentação, né? A gente chega, por exemplo, a falar em propósito e sair da crença limitante, e papapá, essa coisa toda, crença limitante, isso tudo acontecendo, e isso só é possível a partir de um olhar sincero, gentil consigo
mesmo. Né? E dentro de um profundo ancoramento, né, de compaixão. Uma vez me perguntaram como que a gente olha para isso, como que a gente olha para si. E aí, eu adoro brincar com as palavras. Aí a gente responde com paixão. Você precisa olhar para si mesmo com paixão. Para que realmente se veja como é, se aceite como é, para que se liberte como é, para que viva uma vida viva como é, para que seja toda a presença que veio ser aqui dessa forma como é. E aí tem a tal da coragem. Né? Coragem, agir com o coração. Para que a gente entre em estado profundo de celebrar. Sabe? Um estado de celebração. E eu brinco que celebrar é se lembrar do céu. Então, quando a gente celebra, a gente está abrindo o nosso campo para ser o melhor que a gente veio ser aqui. Então, quando a gente celebra, seja as nossas pequenas vitórias, as nossas grandes vitórias, a nossa derrota, as nossas grandes derrotas, quem a gente é, quem a gente deixou de ser, a gente chora o que tem que chorar, a gente ri o que tem que rir, a gente bate quando tem que bater, e isso é você. Sabe? As pessoas se assustam muito, Manive, eu vou te falar, que quando chegam, né, as pessoas esperam, talvez, de alguma forma, encontrar um guru sentado, esperando que as pessoas façam algum tipo de coisa ou qualquer coisa desse tipo. Mas, na verdade, se você quer me encontrar, eu tô com um facão na cintura, no meio do cerrado, fazendo o que eu vim fazer aqui. E esse facão continua no satsang, né? E a gente continua com esse facão. O Satya fica com um gigante do lado da mesa dele. O Osho também fazia muito isso. É interessantíssimo, né, esse facão. Porque se você não cortar a cabeça, não rola, né, irmão? Não adianta. Não ou adianta, a gente tem né? coragem para a gente olhar e passar pelo que a gente tem que fazer, ou a gente vai ficar para trás. Uma coisa é você cortar a sua cabeça, aliás, deixar-se ser cortada a cabeça. Para que isso flua através de você e você se liberte de toda a prisão da autoignorância. Ou você vai continuar vivendo uma vida medíocre, limitada, dentro de uma mente limitada que vai fazer o que você sempre fez, da forma como você sempre fez, e você não vai tirar o olho daquele bebedouro que te sustenta. E nesse momento do facão, você percebe que o preço, porque a gente paga um preço para ser a gente, né? O valor, né? Pode ouvir. O preço. É porque tá. Nesse momento que você traz o facão, você percebe que o preço da minha nova versão é a minha versão velha. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para servir um indivíduo e ser consciência. Ou consciência é agora, né? Não está no tempo, é o tempo do não tempo. Então, assim, quando você percebe, porque você vai se apegando, né, nas coisinhas que você construiu, quando você percebe que, ops, né? Tipo, eu vou ter que... A minha versão velha vai ter que estar em check para eu poder acessar. Se você mata o ego, você acessa o místico. E para eu acessar essa versão nova, não dá para se apegar em nada daquilo que eu segurei até agora. É um salto de responsabilidade, é um salto de clareza, é um salto de determinação. Coragem pura, agir com o coração, é a cor que age. A Angélica, minha companheira, ela estava até aqui, ela deu um oi aqui em algum momento. Ela fala, é agir, é a cor agindo. Né? A coragem é a cor agindo, agir com cor, é o coração. Isso tudo faz fluir realmente cabeças. Isso faz com que cabeças balancem e realmente se vão aí para os lugares que tem que ir. Mas tem que ter coragem. Para olhar para dentro tem que ter coragem, tem que ter muita coragem. Tem que ligar o radar também, né? Tem que ligar o radar, assim. E, de fato, a gente tem uma anteninha, né? Saindo aqui da última
vértebra, e tem que ligar, tem que perceber a magia, assim, que é estar vivo, que é estar experienciando. Eu tive uma experiência quase morte há uns 5 meses atrás, real, assim, sabe? Real, assim, meu coração parou, foi e voltou. Mas o que eu quero dizer isso, sem o drama da morte, que por si só é interessante, quando eu saí do corpo, a primeira coisa que eu senti foi uma saudade do corpo, sabe? De sentir, assim, até a dor. É uma consciência. E de fato, assim, é muito. Quando você percebe a magia que é estar, né, nesse veículo, porque é só no terceiro plano que tem corpo, né? Nós continuamos consciência, mas só aqui a gente experiencia as relações do corpo, todos os sentidos, e enfim, esse tesão que é de se conectar, se acoplar com o teu espírito mesmo, de estar movimentando e de estar se segurando assim, né? No teu rolê, na tua história, ninguém vai fazer o teu rolê por você. O que você veio fazer é rolê teu. Se não rolar nessa, a gente continua na próxima. Mas, assim, como é que a gente faz tudo isso, Carlinhos e Saulo? Presença. Sente a ponta dos teus dedos formigar, sente a tua respiração, se conecta com a natureza que está o tempo todo te lembrando, né? A natureza em si, o reino vegetal, o reino mineral, tem tudo dentro da gente. A quantidade de água, a quantidade de sal que a gente tem no mar é a mesma quantidade que a gente tem no corpo da gente. E aí, quando você realmente, né, busca, puxa esse gatilho para algo que te emociona, para algo com paixão, né? Com paixão mesmo e considera o outro como se fosse você, não só as pessoas que você ama, mas as pessoas que de alguma maneira chegam até você, porque chegam na tua vibração, não tem como chegar até você se não estiver vibrando, ou no pensamento, nas coisas que você fala, ou verbalmente nas coisas que a gente está o tempo todo, né, dando para o mundo informações e matéria-prima sobre a gente. A gente fala disso no primeiro episódio do Master of Borogodó, relacionar-se, e que a gente traz assim isso, de estar o tempo todo dando informação da gente para o mundo. E aí, como é que a gente quer, né? Ser visto? Como é que eu quero? Qual história eu conto para mim? Qual história eu conto de mim para o mundo, né? O que mais é possível? E perceber também essa magia, porque é muito interessante. É uma magia linda. É uma magia se relacionar consigo, com a tua história, com a tua família de alma, porque a gente nasce numa família, mas para encontrar a tua de alma, que vai te ajudar a saber de você, das coisas que você é boa, das habilidades que a gente já tem, né? Quando a gente vê alguém que a gente, meu, admira, assim, né? Tá aberta, tá sem julgamento, tá com a barreira baixa, tá querendo aprender, tá querendo se olhar, não tem nada que a gente não possa conversar, não tem nada que a gente não possa, né, com discernimento daquilo que a gente não pode mudar, mas com a sabedoria de reconhecer, né, quem chega para ti disposto. Você consegue filtrar e ver pelo olho, ver se o teu coração bate, quando você tá assim, bate de forma diferente, se a tua respiração muda. Tem vários sinais o tempo todo, se não com a gente, ao redor da gente. Tá tudo E a acontecendo. natureza energética realmente é algo muito misterioso e lindo, né, irmão? Te ouvir falando isso me lembrou de um mantra que eu trouxe, que a Sangha conhece muito bem, que é assim: eu sou o amor. E se eu sou o amor, somente o amor vem até mim. Porque eu sou. O amor é a gente. Né? E aí a gente musicalizou ele aí um dia, eu brinquei, musicalizamos. E isso faz parte de um movimento muito bonito, muito profundo, né, que a gente está desenvolvendo, que é ser o amor em movimento e a luz em ação. Isso é transcriativa. Exatamente. Né? Exatamente. Entrando assim, né, nas nossas despedidas, porque, meu, minha bateria tava cheiaça e tô com menos de 10%, caramba, para não Vamos falar que outra vamos. coisa. Mas, assim,
a gente está aqui, em nome da Transcriativa, eu, você, para reconectar e conectar pessoas e ideias, para falar que a gente está fazendo um evento foda, assim, com muito amor, com muita entrega, né? São 3 dias de conteúdo, mas, assim, é para dizer que a gente está vivo, a gente quer compartilhar a mesma luz que a gente recebe, a gente quer proporcionar vários encontros que nem o meu e o seu, que eleva mesmo o meu espírito, falar com alguém lúcido, né? Quando você é lúcida, você entrega lucidez. Quando você se transforma, você entrega transformação por todas as nossas relações, né? Não tem como não considerar o novo mundo, a nova configuração social, o novo jeito de se relacionar a partir daquilo que tu sente, não a partir daquilo que tu tem. Então, eu quero dizer para você, hermanito, que eu tô desesperadamente encantada, assim, com a tua energia, com a tua frequência. Tomara que a gente siga junto, assim, não só na Transcriativa, mas por todas as relações, no mundo novo, na era nova, nos lugares que a gente puder levar a nossa palavra, né? Nos lugares que a gente escolher ser contribuição, eu e você escolhemos ser contribuição hoje, um para o outro, e quem sentir, né, despretensiosamente, a gente está aqui falando da vida, sobre a vida, só para deixar a nossa quinta-feira ainda mais interessante, para, por ressonância, isso vibrar mais, tá lá no canal, ter esse tipo de conteúdo no primeiro plano, né, da Transcriativa. A Transcriativa, à medida que a gente vai se transformando, a gente vai transformando a comunidade, os parceiros, a galera que vibra, que apoia a gente, com todas as, né, com todas as relações. Então, eu queria assim agradecer a tua pausa, o teu tempo, o teu respeito e o teu carinho comigo desde o primeiro áudio assim que eu te mandei e dizer que eu tô aqui, Chay. Namastê, namastê, namastê. Namastê, queridos. Namastê, namastê a todos. Muita gratidão, querida Maniva, Pérola. Gratidão, muita luz, muita paz e muita bênção nesse coração. E acredito que no coração de todos os que estão aqui, dos que estiveram, dos que vieram antes, e dos que vão chegar depois também, que vão estar assistindo, tenho certeza, que a gente seja completamente livre de toda a prisão da autoignorância, porque dessa forma a gente consegue agir, né? Mais do que a gente está falando, dando sorrisos, né? A contribuição social, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? A gente chegar realmente e conseguir fazer algo, conseguir ser amor, conseguir ser luz, conseguir colocar isso para trabalhar. Eu até brinquei, eu estou indo com uma agenda muito grande até em BH em dezembro. Eu falei, nossa, me coloca para falar em universidade, me coloca para falar com quem está fazendo. Depois a gente senta, todo mundo junta a mão e fala namastê, mas pessoal, nós temos um mundo lindo para transformar. Nós temos um mundo lindo para transformar e com pessoas incríveis que querem ser agentes de transformação. Posso fazer um jabá só para finalizar? Porra, você pode fazer o que você quiser, irmão. Você tá louco? Vai no link da bio, pessoal. A gente está fazendo um projeto no oeste da Bahia. A gente está com crowdfunding aberto. E qualquer pessoa pode doar a partir de R$1 para comprar uma terra maravilhosa aqui para nós. Então, se você tem R$1 na sua conta, faz um Pix. Mas a partir de R$1 já está valendo. Né? A gente deixou realmente assim a cargo dos agentes de transformação social. Quem quiser compartilhar, quem quiser curtir, quem quiser entrar no link lá, a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal. Meu próximo trabalho agora aqui que eu estou pleiteando agora é com meditação com os presidiários aqui, de um presídio aqui bem próximo, e a gente espera aumentar o nível de felicidade deles lá dentro, para que a gente consiga transformar as pessoas em qualquer ambiente. Assim é, assim será. Nossa, assim, grata, né, por todas essas consciências criativas e dispostas que também compartilharam, né, esse tempo. Quando a gente não percebe o tempo passar, é que a gente entra num estado de canalização e a frequência do nosso cérebro muda, vai para gama. E isso é mágico, né? Isso é experienciar o tempo do não tempo. A gente só está sendo a gente. Eu acho que a maior contribuição para o mundo, para a tua família, para as pessoas que você ama. É assim, te concentra no teu processo, confia, olha, né? Olha para o chão, olha para onde você pisa
mas fica firme assim no teu espírito, porque você já está sendo o que você veio para ser. Você só precisa se dar conta disso. Arro, Axé. querida. Axé, axé, axé. Beijo em Muita você, gratidão. bonito. Muita gratidão. Gratidão, Nath, Alex também, todo mundo da Gratidão. Transcriativa. Beijo enorme para todos. Conta com a gente. Beijo. Namastê, beijo. Namastê.